Bem-vindo ao Fala Português. Aqui você escuta, lê e aprende a falar português com histórias simples. Antiga função de tradução para melhor compreensão da história. O Segredo, parte 2. Durante dias, Helena tentou esquecer aquela conversa. Ela repetia para si mesma que aquilo era absurdo, errado, impensável. Mas toda vez que olhava para Augusto, via um homem cada vez mais destruído pela tristeza de não conseguir realizar o sonho de ser pai. Ele já não falava sobre crianças como antes, já não fazia planos, era como se tivesse desistido silenciosamente da própria felicidade. E isso partia o coração dela. Paulo também evitou aparecer na casa por um tempo. O clima tinha mudado completamente. O que antes era uma convivência leve, agora estava carregado de tensão e culpa. Até que, certa noite, Augusto voltou ao assunto. Com a voz baixa e os olhos marejados, ele segurou a mão de Helena e disse: Eu só quero que você tenha a família que merece. Helena sentiu um aperto no peito, porque naquele momento ela percebeu que Augusto realmente acreditava que o problema vinha dele. Depois de muito sofrimento, conversas escondidas e noites sem dormir, Helena aceitou. Não houve romance, não houve paixão, apenas silêncio, desconforto e um acordo que nem Helena e nem Paulo jamais imaginaram viver. A primeira tentativa não deu certo, nem a segunda, mas depois de algum tempo, Helena descobriu que estava grávida. Ela nunca esqueceu o dia em que contou para Augusto. Ele chorou, chorou como criança. Abraçou Helena com tanta força que ela quase desmoronou ali mesmo. Pela primeira vez em anos, ele parecia verdadeiramente feliz outra vez. Passou a fazer planos, comprar roupinhas e falar do bebê para todo mundo com um orgulho impossível de disfarçar. E Helena sorria junto. Mas, dentro dela, o segredo começava a crescer junto com a culpa. Os anos passaram, e o desejo de Augusto por uma família maior também cresceu. Então, aconteceu novamente. Mais encontros escondidos, mais silêncio, mais culpa. E assim nasceram os 3 filhos. Paulo nunca tentou ocupar espaço, nunca quis ser chamado de pai. Pelo contrário, amava profundamente o irmão e acreditava que estava sacrificando a própria paz para dar felicidade a ele. Na frente das crianças, era apenas o tio divertido e presente, aquele que aparecia nos aniversários, ajudava nos problemas e estava sempre por perto. Enquanto isso, Augusto viveu acreditando que aqueles filhos eram biologicamente seus, e talvez tenha sido exatamente isso que fez dele um pai tão incrível. Foi Augusto quem ensinou os filhos a andar de bicicleta, quem perdeu noites acordado quando estavam doentes, quem trabalhou dobrado para dar estudo, conforto e amor. O sangue nunca importou para Helena, porque no coração dela, Augusto sempre foi o verdadeiro pai.
Quando os filhos já eram adultos, uma tragédia atingiu a família. Augusto descobriu um câncer agressivo. A doença avançou rápido demais. Em poucos meses, aquele homem forte começou a desaparecer diante dos olhos deles. E Helena carregava um peso sufocante no peito, porque sabia que talvez estivesse prestes a levá-lo para o túmulo sem nunca contar a verdade. Mas ela nunca contou. Augusto morreu acreditando que tinha realizado o maior sonho da vida: construir sua família. Depois da morte de Augusto, Helena e Paulo conversaram muitas vezes sobre revelar ou não o segredo para os filhos, mas sempre chegavam à mesma conclusão. A verdade talvez destruísse lembranças bonitas demais. Então, decidiram guardar aquilo para sempre. Só que a vida ainda reservaria mais um golpe. Alguns anos depois, Paulo sofreu um infarto fulminante e morreu de forma inesperada. E de repente, Helena ficou sozinha. Sozinha com uma verdade que ninguém mais conhecia. Hoje, já idosa, ela observa os filhos reunidos nos almoços de família, vê os netos correndo pela casa e se pergunta em silêncio se algum deles desconfiaria do que realmente aconteceu tantos anos atrás. Mas talvez certos segredos sejam pesados demais para serem revelados, e talvez algumas verdades tenham sido feitas para morrer junto com quem as carregou. Falar português é prática. A gente aprende falando. Até logo!